Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, através do Clube de Engenharia de Juiz de Fora, para falar um pouquinho sobre barragens. Eu me chamo Luiz Antônio Narese Júnior. Meu e-mail é narese@narese.com ou narese@progel.com.br. Eu trabalho na Progel Engenharia como comercial e técnico e também dou aula como coordenador do curso de Engenharia Geotécnica no curso de pós-graduação do RTG Especialização, da qual eu tenho adquirido vários colegas e alunos, trabalhando com uma equipe de mais de 23 professores na coordenação da engenharia geotécnica. É muito gratificante estar com vocês hoje aqui para falar um pouquinho da minha experiência com barragens e depois mostrando um pouquinho da parte prática dos tratamentos e problemas típicos que a gente enfrenta, inclusive de sondagem na execução das barragens. Começar falando um pouquinho aqui sobre a engenharia geotécnica que envolve as barragens, e principalmente nas barragens. Estudar engenharia geotécnica para barragens é uma jornada desafiadora, mas extremamente gratificante. Através do seu trabalho, você terá a oportunidade de garantir a segurança de milhares de pessoas e proteger o meio ambiente. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1992, com ênfase na área de saneamento, e tenho muita experiência na área de engenharia civil também. Isso ajuda muito a conjugar as engenharias geotécnica e civil, também com ênfase na parte de infraestrutura rodoviária e ferroviária. E também possuo graduação em engenharia de segurança do trabalho e especialização em análise ambiental pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E é um prazer aqui estar com vocês compartilhando um pouquinho da minha experiência com obras de barragem e outros assuntos. Eu queria também dedicar aqui essa apresentação ao engenheiro Carlos Ramin Reis, que me cedeu parte dessa apresentação para passar também para vocês. É um grande companheiro aí, meu fiscal de obras. Nós fazemos alguns trabalhos juntos. É muito gratificante ter a amizade dele e ter tido o prazer de ter agraciado também como engenheiro geotécnico do ano pelo Clube de Engenharia, assim como no passado fui também. Então, só para lembrar e fazer menção ao meu querido colega engenheiro Carlos Alberto Ramin Reis. Falando um pouquinho de barragens, na parte de introdução, essas barragens são estruturas de armazenamento de água ou qualquer outro material de acordo com a sua finalidade. Eu tenho uma barragem que eu posso barrar água, rejeito, restante de obras, e basicamente eu posso ter finalidades distintas das barragens. E os tipos básicos de barragem aqui, segundo o Massad de 2003, são barragens de concreto ou gravidade, que é o concreto massa, barragens de concreto estrutural com contrafortes, barragens de concreto em arco de dupla curvatura e barragens de terra em enrocamento, barragem de enrocamento com membrana de concreto e barragem em aterro hidráulico e barragens de terra, que são mais usuais no Brasil. Passando um pouquinho agora sobre barragens, tipos de barragens de terra, nós vemos aqui as barragens de terras homogêneas, que são mais comuns, que são construídas com apenas um tipo de material. Então, basicamente, essa barragem, você tem lá um solo que é mais permeável, um solo aqui embaixo, onde você tem aqui uma trincheira de vedação, onde você encaixa a sua barragem, o corpo, o núcleo da sua barragem aqui, e aqui abaixo, logo nós vamos ter uma rocha que ela é menos permeável à água. E mesmo assim, uma coisa importante, eu vou dar uma aula só falando disso, nós temos ainda a parte que é importantíssima para a vida da barragem, é a cortina de injeção com calda de cimento para fazer a consolidação, impedindo a percolação de água por baixo dessa base dessa barragem. E aqui a gente vê, então, que a barragem é concebida aqui, essa de terra homogênea, ela tem aqui prevista o NA máximo e o NA mínimo,
sazonal à época e à condição do ano, onde a gente tem aqui praticamente, na construção dela, um tapete impermeável, ou seja, um tapete onde não se passa água no núcleo da barragem, temos que procurar um material realmente impermeável nesse talude de montante. E nessa variação da lâmina d'água, a gente aplica aqui, às vezes, enrocamento, um hip-rap ou uma facezinha de concreto, justamente para proteger da erosão dessa diferença entre o NA mínimo e o NA máximo, que fica montante da barragem. Já a parte da crista da barragem, tem barragens que podem transitar carros, veículos, são rodovias, é a área de acesso, né? E aqui, principal também, importantíssimo, dessa barragem de terra, nós temos aqui um filtro vertical que, para impedir qualquer tipo de linha de surgência ou de afloramento de água, ela é captada por esse filtro vertical aqui, geralmente feito com uma mistura de areia, com paramento de brita, que nós vamos ver aqui em detalhes, para ela ser conduzida de uma forma segura, a fim de não saturar o talude e não provocar nenhum problema aqui na barragem. Então, isso aqui é basicamente uma barragem, onde aqui é a crista novamente, e aqui a gente tem aqui a canaleta de drenagem, temos o talude de jusante e a proteção vegetal que neles fica instalada justamente para proteger da erosão causada pela chuva, pelo vento, para ficar uma coisa mais estanque e segura. E além de tudo, além do filtro vertical e o filtro horizontal, a gente ainda tem aqui o chamado dreno de pé, que funciona também para drenar o restante da água que chega aqui através do filtro vertical e o filtro horizontal para um posto de alívio. E aqui a trincheira de vedação dessa barragem e, fundamentalmente, como havia dito, que nós vamos entrar em detalhes à frente, a parte da cortina de injeção da barragem. Então, as barragens de terras homogêneas, como havia dito, são as mais comuns, são construídas com apenas um tipo de material. Então, você vai numa jazida próxima onde você vai construir a barragem, você seleciona esse material e, basicamente, você consegue transportar esse material através de equipamentos de terraplanagem, scrapers e retroescavadeiras, que você vai lá depositando esse material, vai espalhando e vai compactando adequadamente as camadas, subindo com a sua barragem de baixo para cima, formando o barramento de água dessa barragem para poder funcionar. Já as barragens de terra zoneadas possuem uma área impermeável onde existem duas zonas externas de material granular mais permeável e mais resistente ao deslizamento. Então aqui a gente pode observar que nós temos aqui também a variação de NA máximo e mínimo. Nós temos o mesmo tapete impermeável que se estende por todo o núcleo central da barragem, na base aqui da trincheira de vedação, mais a cortina de injeção, assente-se nesse solo mais permeável que está sobre o solo menos permeável. Ela é feita dessa forma, onde aqui também você vai encontrar aqui o filtro vertical de areia, vertical e horizontal, e aqui o dreno de alívio, ou chamado dreno de pé. E esse núcleo impermeável na cor vermelha, geralmente é colocado aqui justamente para impedir que a água de montante percole pelo núcleo central da barragem, atingindo aqui esse núcleo impermeável, impedindo definitivamente de que sature o maciço dessa barragem. Aqui a gente pode observar alguns detalhes externos da barragem, no talude de jusante, que é a canaleta de drenagem, o talude de jusante propriamente formado e a proteção vegetal que está nele aqui. Aqui só mostrando uma barragem que eu participei, aqui com o engenheiro Hidário Martins da Camargo Correia e eu, na barragem de Serra da Mesa, que é uma barragem que foi feita aqui com o núcleo central de argila e enrocamento nas proteções laterais, só para ilustrar aqui a nossa aulinha aqui. As barragens de terra zoneadas possuem um núcleo impermeável e existem duas zonas externas de material granular, o mais permeável
e mais resistente ao deslizamento. Então a gente vê aqui a construção de um tipo de barragem desse tipo. A barragem para contenção de minérios, para contenção de rejeitos, são utilizados barragens de terras que são zoneadas, onde são construídas diques com solo compactado e os rejeitos são dispostos hidraulicamente na crista da barragem, formando uma praia de rejeitos. A seguir, barragem convencional para contenção de rejeitos. Então, observando aqui os rejeitos, eles são depositados, eles vão sedimentando aqui embaixo e aqui em cima forma um lago. Geralmente tem uma proteção aqui de enrocamento ou até mesmo rip-rap. Nós também temos um núcleo impermeável e um filtro para drenar o excesso de eventual água que percorre pelo maciço da barragem, para tirar essa água de maneira segura, sendo canalizada a um único ponto de vazão, saindo para fora, garantindo a segurança da sua barragem. Aqui nós estamos vendo o que a gente chama de alteamento de barragens para contenção de minérios, também com a utilização do próprio rejeito para a construção dos diques de alteamento, o que implica em custos mais baixos a níveis de execução e em investimentos que podem ser amortizados ao longo da exploração daquele minério naquela determinada mina. Então, basicamente, hoje em dia, o que a gente cita é que existem 3 tipos de alteamento de barragem. O primeiro alteamento é o que a gente chama de alteamento para montante, onde a gente vai alteando a barragem, tem um lago de decantação, uma praia de rejeitos, e a gente vai simplesmente alteando a barragem aqui de baixo para cima pelo lado de montante, onde você vai depositando o rejeito seco, granular aqui, fazendo a barragem, subindo a barragem, deixando o restante do rejeito aqui acomodado. Nós temos também o alteamento para jusante, que a gente tem ao contrário, você pega, ela começa aqui, a barragem nessa cota mais baixa aqui, e você vai alteando a jusante da barragem, criando uma pilha maior e aumentando a altura do lago, para permitir o rejeito granular daquele minério. E também nós temos outro tipo de alteamento, que é o conhecido como alteamento de barragens por linha de centro, onde você cria uma linha de centro onde você vai, a partir do dique de partida que você constrói, você vai alteando a sua barragem pela linha central, sempre depositando minério aqui da esquerda para a direita, garantindo uma certa segurança aqui da sua praia de rejeito granular. Aqui no caso, mostrando o exemplo da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, um estudo de caso que compreende a estrutura denominada barragem 1, sistema de contenção de rejeitos da usina de concentração de minério de ferro da mina de Córrego do Feijão, propriedade da Vale SA, situada no município de Brumadinho, Minas Gerais. Então é só para mostrar aqui a disposição, o que se chama aqui spray bar, né? Onde você começa a fazer a sua barragem descarregando os materiais aqui de baixo para cima. E depois você vai criando a baía A, a baía de rejeito B, a baía de rejeito C, que é uma operação que a gente considera mais ideal e segura para os fatores de segurança de que se querem atingir para a barragem. E aqui a situação atual no momento em que se tem um reservatório de água, aqui exemplificando uma torre e galeria. Então esse aqui é um tipo de barragem do Córrego do Feijão. A barragem Córrego do Feijão está em operação desde 1976 e possui uma altura total de cerca de 81 metros e é composta de um dique inicial na elevação 874, com os sucessivos alteamentos para montante apoiados em rejeitos previamente estocados desse talude, onde vai sendo criada a barragem. A crista atual encontra-se na elevação 937, correspondente ao 9º alteamento da estrutura. Isso conforme informações da Geoconsultoria no ano de 2006. Então, voltando a explicar aqui, a barragem começou a ser feita aqui de baixo, nesse dique inicial de partida. Ela foi aumentando a cota dela na elevação. Aqui já estamos na 890, 899, 905, 910,
916, 922, 929 e 937. Quer dizer, a barragem já está aqui, a cota 937 menos 890, com cerca de 50 metros de altura. E onde a gente consegue enxergar aqui os diques de aterro compactado e os diques de rejeito compactado, já aproveitando o próprio rejeito para fazer o alteamento dessa barragem, que está aqui nesse perfil longitudinal, com elevação e distância da barragem. E aqui outra coisa interessante é a gente observar os ensaios de CPTU, é o Cone Penetration Test, e os ensaios de sondagem à percussão, que a gente vê aqui, sondagem à percussão número 5, número 6, sondagem à percussão número 27, alguns exemplos, sondagem à percussão número 28, que é a sondagem à percussão que mede realmente a dureza do solo, para que se possa, através de elementos matemáticos, se calcular o fator de segurança que nesse instante se encontra a barragem, para poder nortear as soluções técnicas ou de alteamento ou de equilíbrio entre as forças resistentes e as forças atuantes, garantindo um fator de segurança equilibrado e maior para a segurança da estrutura da barragem. Aqui nós vemos aqui a barragem, assim como outros projetos geotécnicos, obras de terra para a construção de barragens devem ter um intenso levantamento geotécnico, principalmente nos locais favoráveis para a implantação de barragens que envolvam descontinuidades geológicas associadas às feições topográficas especiais, como corredeiras, cotovelos dos cursos dos rios, encostas escarpadas. Então, aqui para vocês terem uma ideia aqui, ó, nós temos a barragem, geralmente ela tem a margem esquerda e a margem direita. Aqui nós temos aqui mostrando já o caminhamento da barragem de terra, que ela vai de um fluxo de um ponto A para um ponto B, e aqui você tem basicamente o barramento, onde é feito o canal de desvio para a construção da barragem. Geralmente uma barragem tem uma galeria de adução, que é onde vai aduzir a água que está reservada aqui no lago, e da adução ela cai simplesmente num vertedouro, onde ela vai sair da cota do malandro e vai verter aqui para continuar o fluxo de uma vazão mínima para o córrego do rio à frente. Então, a gente, quando tem uma barragem desse tipo, que a gente vai implantar em qualquer lugar que a gente vá estar, a gente tem que fazer um trabalho de investigação geológico, geotécnico, ao longo do eixo dessa barragem, com muita intensidade, a ponto de definir as estruturas de solo, alteração e rocha, para você fazer o seu encaixe de fundação num material extremamente competente e seguro, que te permita ancorar a sua barragem num terreno firme e resistente. Então, para isso, a gente define aqui vários furos de sondagem, por exemplo, furo de sondagem, a percussão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, em vários pontos da barragem, mais os furos de sondagem mista, que é a sondagem a percussão somada à sondagem rotativa, para a gente ter a certeza da camada de zona de rocha alterada e rocha sã, para a gente pesquisar aonde é melhor instalar o eixo da nossa barragem. E a gente só consegue isso simplesmente indo a campo, observando e fazendo uma campanha de sondagem extremamente bem feita, para que você tenha segurança de traçar depois um perfil geológico, geotécnico, que te permita a melhor escolha para você encaixar sua barragem, que te garanta a menor gasto financeiro e a maior condição de segurança e estabilidade geológica e geotécnica para nível de fator de segurança para aquele ponto que foi eleito. E a partir disso você começa a nascer a sua barragem. Aqui mostrando mais um exemplo de barragem, né? Que é aqui as camadas aqui, né? Por exemplo, aqui vamos dizer que aqui você tem uma camada resistente marrom aqui, onde você vai simplesmente começar a sua barragem aqui, alteando a sua primeira linha de barragem na cor de abóbora,
E depois, quando você tem a lâmina, que você precisa subir outro NA, você faz o alteamento, aqui no caso de jusante, com a aplicação dos drenos de areia, saindo a drenagem no local mais seguro para te permitir você entender o local, as sondagens que você faz nesses eixos, para você poder modelar as seções e garantir o fator de segurança mínimo dessa barragem. Então aqui nós estamos mostrando aqui a parte de por que o filtro é necessário para o núcleo da barragem. Então, falando por que é necessário esse filtro. Em geral, o núcleo da barragem consiste em material argiloso, de baixa permeabilidade, que é suscetível a assentamento a longo prazo. Posteriormente, produz rachaduras translaterais em todo o núcleo. Os canais de fluxo de infiltração podem ser gerados a partir das rachaduras no núcleo para causar erosão interna de materiais finos. Portanto, o filtro de chaminé é geralmente instalado no lado ajusante do núcleo da barragem para evitar subsequente erosão interna dos finos, além de fornecer um caminho de drenagem para os possíveis vazamentos concentrados de infiltração. É o que estava mostrando aqui na figura anterior. O Manual de Filtros da FEMA, de 2011, especifica 3 categorias diferentes de design de filtros: para retenção, para permeabilidade e antissegregação. Os 2 primeiros critérios são baseados no design do filtro granular de Terzaghi, enquanto o último foi adicionado para evitar que o filtro granular se autossegregasse, limitando a graduação do próprio filtro. Em territórios nos Estados Unidos, o geotêxtil não pode ser usado como meio filtrante dentro da estrutura crítica da barragem, devido ao alto risco de entupimento interno e a dificuldade de adaptação. Então, o filtro granular é viável para o processo de autofiltração, só é aceito para os casos de materiais filtrantes da barragem. Então, a gente mostrando aqui a parte do filtro, onde você vê aqui a parte de infiltração, tem uma camada de solo e uma camada de filtro mais granular, onde a água passa, retém o sólido e vai embora, filtrando essa água sem comatar e sem carregar o material do próprio solo. Quais são os princípios para projeto de uma barragem? O projeto de uma barragem de terra deve simplesmente pautar-se em 2 princípios básicos: a segurança da barragem, que a gente não pode abrir mão definitivamente, e a própria economia da construção, do gasto que você vai ter fazendo a barragem. Quanto à segurança, deve ser garantido o quê? Primeiro, a barragem deve ser segura a ponto de, ao transbordamento, que pode abrir brecha no corpo de barragens de terra e de enrocamento. Ou seja, a gente não pode criar uma barragem simplesmente para ela transbordar. A gente tem que dimensionar de acordo que evite que ela transborde pelos excessos de chuva intensa ou por aquelas chuvas conhecidas de 50 anos, de 100 anos. E outro princípio para projeto que a barragem deve ter, quanto à segurança e à garantia, é evitar o piping, que é o fenômeno de areia movediça, onde a água vai lavando os finos e vai levando os finos, gerando buracos no núcleo da barragem, a ponto dessa barragem repentinamente ficar oca e permitir com facilidade que o veio da água passe por entre a barragem, levando todo o restante da estrutura junto com ela, simplesmente fluidificando o corpo de argila da barragem, o corpo terroso da barragem, liquefazendo ele e jogando ele embora. E como consequência, destruindo aquela barragem que foi feita para o barramento, causando uma destruição à parte de jusante da estrutura da barragem. Então, o piping jamais poderá acontecer. E a gente vai passar a entender e descobrir o piping e fazer os tratamentos adequados para impedir que o piping aconteça. A ruptura dos taludes artificiais de montante e de jusante,
e aos taludes naturais das ombreiras adjacentes ao reservatório. Quer dizer, os taludes que são feitos pelo homem, eles têm que ser tão bem feitos que eles simplesmente não podem se romper. Eles têm que estar íntegros, coesos, com esse PT alto, para garantir a segurança, a compactação, o tratamento, para que eles fiquem coesos e firmes. E a barragem também, quanto à segurança, deve ser garantida ao efeito das ondas formadas pelas ações dos ventos atuantes na superfície dos reservatórios e que vão se quebrar no talude montante, podendo provocar sulcos e erosão. Quer dizer, mesmo você estando num lago, o vento forma onda, que aquela onda vai batendo no corpo da barragem, e isso a gente não pode permitir a formação da erosão pelo contato da água. Vai e vem, vai e vem. Você tem que botar uma proteção para impedir essa erosão, a formação de desencadear uma erosão para ponto de causar dano ao talude e à barragem. E também ao efeito erosivo das águas, das chuvas, sobre o talude jusante, que a água vem com força, impacta no talude, ela não pode estorroar as partículas do solo. A água você tem que proteger com a biomanta, você tem que proteger com a vegetação exuberante na frente da barragem, controladamente, para não permitir o efeito erosivo das águas da chuva sobre o corpo da barragem. Mecanismos de acidente de barragem. Numa concepção quanto à liquefação, pode ser entendido como sendo o fenômeno da perda de resistência de um material induzida por acréscimos de poropressões, sob solicitações não drenadas. Então, essa liquefação é aquela história. Se a água entra no fino das areias e sai, ela cria o efeito de poropressão que induz a facilidade da água passar pelos espaços vazios do solo. No caso das areias fofas, existe uma tendência de redução de volume, ou seja, acaba acontecendo a geração instantânea de pressões neutras, que é a perda súbita da resistência daquele solo. A tensão cai e a liquefação da areia acaba provocando o que a gente chama de acidente geotécnico, pelo alívio da perda súbita de resistência, pelo alívio das poropressões. Em condições reais, esta perda súbita e substancial de resistência induz a rupturas potencialmente catastróficas, caracterizadas por deslocamentos rápidos e de grande extensão em pouco espaço de tempo das massas que são mobilizadas, os chamados fluxos de ruptura. A liquefação é um fenômeno potencialmente também crítico no caso de depósito de rejeitos de mineração. Com efeito, a construção de diques ou aterros sobre uma fundação, contendo rejeitos fofos e cheios de água, saturados, pode induzir aumentos rápidos nos níveis de tensões em condições não drenadas. Além disso, a disposição de rejeitos a montante desses diques, usualmente realizada por meio da técnica de aterro hidráulico, implica em acréscimos contínuos de rejeitos saturados no âmbito da estrutura da barragem. Os mecanismos de acidente por liquefação. Numa concepção geral, a liquefação pode ser entendida como sendo o fenômeno da perda da resistência de um material induzida por acréscimo dessas poropressões sob solicitações não drenadas. Então, para entender um pouquinho melhor, a liquefação ocorre quando o fluxo da água presente no solo, o fluxo de água começa a estar presente no solo ou no próprio rejeito, ele simplesmente exerce uma força que anula o peso e a aderência de suas partículas. Anula. Elas perdem aquela coesão e elas ficam simplesmente soltas, fazendo com que o material se comporte
simplesmente não como um sólido, mas fluidifiquem e liquefaçam, passando aquele solo que está aqui compactado, passar a fluir, a funcionar ou fluir como se fosse uma água. Ou seja, ele derrete e rompe o seu dique periférico, e a barragem, ela rompe, e aí ela diminui de nível e joga uma intensidade grande de rejeito, de massa líquida misturada nesse rejeito, ajudante dessa estrutura. Pode ocorrer naturalmente no meio ambiente, como no caso das areias movediças. Em barragens de rejeitos, pode ser provocada por quando começa a chover demais e não para a chuva de tanto que chove, mesmo sendo pouca precipitação durante muito tempo, ou uma rápida precipitação durante pouco tempo, ela simplesmente vai saturar o maciço da barragem, tendendo a essa perda de poropressão, liquefazendo a sua estrutura. E isso, o acúmulo de água, como consequência também, ele acaba pesando hidraulicamente aquela estrutura, quase que um terço a mais do seu peso natural, atrapalhando o equilíbrio de força e podendo romper a barragem. Outra coisa que é interessante que acontece, graças a Deus não tanto no Brasil, mas mesmo assim nós temos os controles de sismos, é os terremotos ou os abalos sísmicos. O tremor de terra feito pelas placas tectônicas ou algum ponto de terremoto, ele vibra a ponto de também fazer o solo simplesmente se liquefazer, perdendo a sua aderência e sua poropressão. Então, quando tem um terremoto, aquela barragem que está estabilizada passa a se tornar quase que uma areia movediça. E a água do rejeito aproveita para invadir e também poder acontecer o fenômeno da liquefação e a perda de resistência do material da barragem. E também o que acontece, que a gente tem que ficar sempre atento, são as falhas dos sistemas de drenagem. Ou seja, a drenagem de uma barragem que funciona para justamente não deixar acumular água no núcleo da barragem, de repente ela comata, ela para de funcionar com a sua densidade, passando do ponto de montante para o ponto de jusante, fazendo a drenagem, e ela para de funcionar. Quando ela para de funcionar, ela satura todo o talude, ou todo o núcleo da barragem, aumentando o peso dessa barragem, que ela não estava também projetada para aguentar tanto peso de acúmulo de fluxo de água, que numa hora de uma grande excesso de chuva ou de precipitações não previstas, em grande espaço de tempo, de curta duração, ou de muita duração em pouco tempo, ela pode contribuir também para a ruptura de uma barragem. Por isso, a gente tem que estar sempre atento aos dispositivos de drenagem, deixando ele sempre livre, ou a gente também procurando criar dispositivos de drenagem adicionais à nossa barragem. No rejeito, o material começa a se comportar como um fluido e escorre, empurrando a estrutura, que pode simplesmente se romper pelo esse excesso de pressão. Ele começa a gerar, esse fluido começa a comprometer a estrutura da barragem. E no caso do dique, o dique, ao sofrer a liquefação, a área afetada perde completamente a sua resistência original que estava concebido, tornando-se um ponto de fraqueza na estrutura de todo o complexo da sua barragem. E a barragem, simplesmente naquele ponto, pode entrar em colapso. A partir desse ponto, vir a refletir nas demais estruturas, nos demais diques de alteamento dessa barragem. Tanto para qualquer um dos lados, simplesmente ruindo. E a água entra, aquilo rompe, aquilo gera esforços de tensão não existentes, que venha colapsar simplesmente com a minha barragem. Já o efeito piping, que é o mais conhecido e perigoso até, é essa erosão subterrânea retrogressiva, que você acaba não enxergando ela, porque ela começa a vazar a jusante da barragem,
onde você começa a observar olhos d'água se formando. Quer dizer, num belo dia você faz a vistoria na sua barragem, ela está bonitinha, gramadinha, sem trinca, sem fissura, sem rachadura. E de repente, quando você chega em determinado momento, algum dia, você começa a observar que a sua barragem está saindo água, está criando olhos d'água, está minando a água onde antes era seco. Isso é um sinal de alerta para se investigar se naquele ponto específico daquela barragem pode estar se precipitando o início de pipe, que é um fenômeno que consiste no carregamento de partículas do solo pela água em fluxo, numa progressão de jusante para montante. Daí o termo regressivo, porque é de jusante para montante, ou de baixo para cima, empregado para designá-lo com o passar do tempo. Quer dizer, a erosão só vai indo para trás, para trás, para trás, para trás. Em determinado momento, ela encontra o lago de água. E na hora que ela encontra o lago de água e faz o furinho aqui, aí essa água vem com força e com vontade, com pressão e causando a erosão tubular das paredes da barragem, fazendo com que o material que é sólido se liquefaça junto com a água de montante da barragem, fazendo ela praticamente implodir, recalcar e descer e ser lavada e levada de montante para jusante do barramento. Então, esse pipe forma-se um tubo de erosão que pode evoluir para essas cavidades grandes nos corpos da barragem, que é essa figura A aqui, ó. Aqui de cima está no núcleo da barragem, levando simplesmente ao colapso. Na figura B, por coisa interessante, como você vê a formação da barragem, que é um aterro formado geralmente por argila, e abaixo você tem uma camada de solo aluvionar, aluvião, você vê um pipe que está acontecendo entre a camada da rocha sã, que é impermeável, na camada de aluvião. E aqui também você não percebe que no pezinho começa a sair mais água do que o normal, e o pipe ele vai sendo construído de jusante para montante, que é o termo regressivo que a gente usa. E calmamente ele vai, igual uma minhoquinha, indo para o lado pro lado aqui de montante, onde está a letra B. E na hora que ele chega aqui, ele espeta o veio, ele forma de novo a formação tubular, onde ele forma o tubo de erosão e leva esse material aluvionar, liquefazendo essa face, corrompendo todo o aluvião, lavando o aluvião, fazendo o dique de argila recalcar, aí recalca, leva esse solo que está aqui, ele vira líquido e vai embora, e a parte da barragem, se ainda não existir, ainda consegue quebrar aqui por dentro, passar por cima, porque houve um recalque aqui de toda a estrutura da barragem aqui. Aqui um outro exemplo aqui, ó, onde num corte da barragem se observa já o efeito desse pipe acontecendo no núcleo da barragem, onde se identifica inclusive a formação de uma fissura que você consegue identificar e sabe que essa fissura vai tender à formação desse tubo de erosão, formando o pipe, também comprometendo a barragem. Como outros casos das barragens, aqui no caso das barragens onde são soluções mistas, o núcleo dela, a camada aqui que a gente chama aqui de tratamento da cortina de injeção, que é para funcionar como 100% impermeabilizada, para impedir que a água de montante vá para o talude de jusante ou que não sobrecarregue a estrutura da barragem, não funciona, ela começa a passar aqui formando também um pipe, aqui no caso de montante para jusante, onde a partir do momento que abre o tubo de erosão aqui, você também perde a condição da estabilidade e de coesão daquela sua barragem estar íntegra e resistir à ruptura. Ela passa simplesmente a vazar. Fatores condicionantes do pipe. A ausência de filtros horizontais, tipo sanduíche, construídos com materiais pedregosos,
fracamente permeáveis. As condições de compactação do maciço terroso. Quer dizer, o maciço terroso está compactado, mas não está numa condição de compactação tão eficiente que garantia a estanqueidade dessa barragem, permitindo a formação do pipe, da água passar pelo aterro argiloso, pela condição de qualidade da compactação daquela barragem. E também a ausência de transições adequadas entre solos e materiais granulares. Quer dizer, nesses filtros, quando a gente vai investigar, a gente nota que o filtro é feito de um material só de areia, por exemplo, só de brita, ou seja, a ausência de transições adequadas entre solo e os pedregulhos e materiais mais granulares. E também no caso de barragens que você não consegue fazê-la numa fundação estanque sobre rocha, a presença de fundações arenosas, onde a areia, enquanto está confinada, ela garante uma certa estabilidade e um poder de fundação. Mas a partir do momento que ela encontra o pipe de uma água que vai pegar aquela areia da fundação e lavar a areia e cria-se o vazio, o fluxo de água da barragem dentro torna-se preferencial a ponto dele entrar e sair pelo outro lado, causando um fenômeno chamado de pipe. É um fenômeno terrível, perigosíssimo para as barragens, que tem que ser identificado e tratado rapidamente para que não ocorra a ruptura nem do núcleo da barragem, nem das ombreiras delas. Solução: temos que se fazer sempre uma drenagem interna em barragens que seja simplesmente eficiente, ou impedir definitivamente que o fluxo de água passe de montante para jusante. Porque a água atravessando o corpo da barragem nunca será bem-vinda para uma barragem. Ela será sinal de ruína da barragem, se ela não for controlada, medida, aferida pelos instrumentos que a gente pode implantar nas barragens e pelo conhecimento que nós, engenheiros geotécnicos de barragem, temos ao longo da nossa jornada aprendendo a fazer o controle do fluxo dessa água pelo interior da barragem e os tratamentos adicionais para caso detectado que a barragem está com um fluxo maior do que ela suporta, a gente imediatamente entrar fazendo a cortina de injeção, tratando a fundação da barragem, evitando que a água passe, e até mesmo o núcleo central dela, ou reativando a drenagem do núcleo interno dela, canalizando o excesso de água para um único ponto de maneira segura, sem que se forme o pipe. Esse aqui é o chamado critério de filtro de Terzaghi. Agora falando um pouquinho de potencial de liquefação de barragem no Córrego do Feijão. Conforme estudo da barragem do Córrego do Feijão, na dissertação de mestrado do engenheiro Washington Piretti da Silva, em 2010, aponta a possibilidade de liquefação na barragem de Brumadinho. Em sua conclusão, o estudo afirma que os rejeitos presentes na estrutura constituíam materiais que tendem a exibir susceptibilidade potencial a mecanismos de liquefação. Foi elaborado pelo autor uma setorização das camadas mais susceptíveis à liquefação, utilizando o refinamento dos dados de sondagens chamados de SPT, conhecidas como Stand Penetration Test, que numa das nossas aulas nós vamos mostrar aqui a execução das sondagens, como funciona e por que ela é importante para uma barragem. Nós vamos ter essa aula aqui ainda com vocês aqui. Então aqui nessa figura aqui, ó, nós estamos vendo aqui as camadas, né? Aqui a gente está vendo a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, rejeito não susceptível na camada 5, camada 6, camada 7, camada 8, camada 9 e o solo residual. Onde então o dique inicial de aterro compactado, esse de azul que foi feito, e depois você foi feita uma barragem chamada de alteamento de jusante para montante, onde você vai fazendo um novo dique em cima do dique inicial de aterro compactado anterior
e o nível de rejeito vai aumentando os níveis, partindo aqui da cota inicial de mais ou menos 880, finalizando uma cota hoje de 940 metros, deixando todo o lago de rejeito. E aqui mostrando alguns furos de sondagem, a percussão de números 28, 27, 7, 6 e 5. E aqui mostrando aqui os diques de rejeito compactado. Então, esses diques de rejeito foram compactados, foram drenados corretamente, feito tudo certinho. Então, você tem um estudo de sondagem onde o autor acaba mostrando aqui o fluxo de água do NA passando pelo corpo da barragem. E aqui ele mostra aqui também uma forma, uma tendência de setorização de camadas, nesse caso aqui em verde, suscetíveis a um escorregamento circular, em função da transição dessa água no meio aqui dessa camada. Então é isso aqui que ele tentou mostrar aqui no estudo dele, dessa camada aqui. Também foi elaborado pelo mesmo autor uma setorização das camadas mais suscetíveis à liquefação, utilizando o refinamento dos dados dos ensaios de CPT, ou chamado Cone Penetration Test, comparando com os resultados da sondagem à percussão, que é o Stand Penetration Test. Então aqui ele fez outro modelo das camadas existentes, aplicando os ensaios CPT-U5, CPT-11, o SPT5, SPT12, CPT-3, mostrando aqui o dique de rejeito compactado, esses de cor verde, e o solo compactado, nesses de cor mais cinza, e o dique inicial de aterro compactado nas camadas ascentes do solo residual existente lá no local. A análise dos resultados das sondagens Stand Penetration Test dos ensaios CPT-U Cone Penetration Test, respectivamente, realizados na barragem do Córrego do Feijão. Aí ele compara aqui e faz esse ponto aqui da comparação da, em azul, SPT18, vermelho, SPT4, SPT05, SPT6, SPT7, SPT8, SPT... As resistências aqui, com as tensões aqui, faz essa comparação e passa a observar que tem uma fase que ele chama de contrátil e a outra que ele chama de dilatante. E consegue tirar parâmetros de informações do que pode ter ocorrido aqui na estrutura da barragem. Aqui o outro gráfico de outra seção, mostrando já aqui a utilização do Cone Penetration Test, comparando também o lado contrátil com o dilatante, usando aqui essa teoria aqui de tensões aqui com QC, mostrando aqui. E aqui já partindo para soluções de problemas com as barragens. Quais são as soluções de problemas com as barragens que a gente pode propor? Nos sistemas de drenagem interna em barragens. Qual que é a evolução conceitual dessa coisa? A evolução do sistema de drenagem das barragens de terra está ilustrada na figura 7.8. Houve um longo percurso desde o caso A, sem drenos, em que, olha o caso A, o NA está aqui, sem dreno. Quando você observa o nível d'água aqui desse ponto, ele consegue simplesmente saturar toda a barragem, quase que 90% dela, vazando aqui no ponto A. Ela vai ter um olho d'água, uma surgência, onde a água que está aqui vai estar saturando todo o seu talude, com esses efeitos de poropressão, saturando o seu talude, os vazios do seu solo vão estar cheios d'água, e aqui começa a sair a água nesse pontinho aqui. Aqui no B, o que o pessoal começou a fazer quando perceberam que está saindo água aqui? Eles procuraram salvar o pé. Aí eles começaram a fazer o que a gente chama de enrocamento de pé. Começaram a botar pedra aqui para deixar a água sair, passar entre as pedras e não deixar levar o aterro, fazendo peso para segurar a perna de equilíbrio, o pé do aterro. Já na evolução conceitual da drenagem interna das barragens, partiu-se para C,
que foi fazer a barragem de uma forma que você impedisse a surgência do talude jusante, minando pelo talude montante na crista praticamente da barragem. Você começou a fazer a sua barragem de baixo para cima, já criando uma camada de dreno de areia, onde se percebeu que aquela água de infiltração que entra pelo seu aterro, ela acaba diminuindo a sua linha de surgência, em vez de sair do talude de jusante, ela passou a sair do pé dessa drenagem de areia, aliviando já 50% da barragem seca e 50% da barragem saturada, com a presença do Na infiltrado aqui na barragem, mas já melhorou o fator de segurança simplesmente porque a barragem começou a ficar seca. E a evolução continuou. Aí apareceu a turma lá que percebeu que se eu começasse a barragem fazendo esse colchão de areia aqui embaixo primeiro, e na hora que eu for subir a barragem, eu deixar esse filtro longitudinal ao corpo da barragem, toda a água de infiltração que ia passar no corpo da barragem, na hora que encontra esse filtro drenante, ele não vai por talude de jusante. Ele é drenado no núcleo central da barragem, saindo no pé da barragem. Isso já começou a garantir uma segurança da barragem muito melhor do que anteriormente. E aí foi se aprimorando. Foram começando a brincar com os filtros, foram começar a inclinar os filtros para dentro, do lado de jusante, para captar os fluxos de água, de surgência desses diversos fluxos de água para esses filtros, para aliviar a parte de jusante da saturação. E aí os filtros foram subindo, eles foram inventando tudo quanto é filtro para tentar salvar e foram fazendo os seus modelos de barragem reais e de modelos reduzidos das suas barragens. Deixa eu arrumar a luz aqui. Seguindo, tratamento da fundação das barragens, outra coisa importantíssima, é o tratamento da fundação da barragem. Os materiais que as constituem, as barragens, podem ser especificados e, portanto, conhecidos e controlados pelo projetista. O mesmo não ocorre com o terreno de fundação, que não foi posto por mão humana e sobre a qual se tem pouco controle. Então, por isso que eu estava falando no início da apresentação da importância de você achar o eixo de fundação da barragem mais seguro, para garantir a fundação da barragem, uma fundação eleita como rígida, estanque, de suporte garantido, sem presença de areia, com uma rocha mais íntegra, com um solo residual mais competente, para se descobrir a melhor seção para você edificar a sua barragem. Em geral, o tratamento das fundações da barragem significa simplesmente o controle da percolação de água que vai passar por essa barragem ou a redução desse fluxo de água que não é desejável para a sua barragem. Que não é desejável para a sua barragem. Para reduzir as infiltrações pelas fundações e suas consequências, perdas d'água, excesso de pressão neutra e gradientes de saídas elevados. Já a trincheira de vedação, que fica lá embaixo da barragem, que é o chamado de cutoff, trata-se de uma escavação feita no solo de fundação, que é preenchida com solo compactado, para garantir o encaixe da barragem nesse cutoff. Como se o aterro da barragem se prolongasse para baixo dessas fundações. Como se eu garantisse o engastamento da minha fundação entre esse material, para não deixar a barragem livre aqui em cima. Ela fica travada. Então, trata-se de uma escavação feita no solo de fundação, que é preenchida com solo compactado, como se o aterro da barragem simplesmente se prolongasse abaixo dessas fundações. Então, essa figura ilustra muito bem o que é o cutoff. Vem o aterro dessa barragem e simplesmente engasta aqui embaixo nesse material,
garantindo mais fundação, mais rigidez, mais eficiência, mais segurança para a execução da sua barragem. Esse aqui é a trincheira de vedação ou cutoff. Trincheira de vedação ou cutoff. Ela tem uma altura D, ela passa aqui antes da rocha sã, ela é ancorada aqui nesse material, justamente para não deixar a barragem solta, para engastar, para ancorar ela no terreno mais competente. Outros recursos técnicos para a interrupção de fluxo de água nas fundações de barragens que funciona são essas aqui que eu vou dar uma aula especial para vocês ainda aqui nesse curso, chamada de cortina de injeções, que é a especialidade que eu faço há mais de 22 anos aqui na Progel, e a Progel há mais de 40 anos, por todo o Brasil. O tratamento das barragens que venham a dar problema para melhorar o fator de segurança dela, com as chamadas cortinas de injeções, que é simplesmente você faz um furo aqui até a camada resistente de rocha, que você descobre fazendo uma sondagem prévia, você perfura, você praticamente fura dentro da camada de rocha e começa a injetar calda de cimento em fases que você consegue criar uma faixa impermeabilizante de cimento, que o cimento entra no vazio do solo e cimenta o vazio, garantindo a vedação da probabilidade do fluxo de água passar do lado de montante para jusante. E você consegue ter um controle durante a execução da sua cortina de injeção, da profundidade que você perfura, da quantidade e volume de cimento que você injeta em calda por litros e das pressões de injeções que o solo responde absorvendo. Então você, além de ter um controle de volume de calda de cimento injetada, você tem um controle de pressão. Exemplo, o solo está bebendo muito volume com a baixa pressão, ou seja, o solo está muito ruim. Aí na segunda fase de injeção que você vai injetar no segundo dia, próximo à primeira fase, você já percebe que a primeira fase que você fez no dia anterior, que foi eficiente, já na segunda fase, você já começa a observar que tem um volume de fluxo de injeção menor, bebeu menos calda de cimento que o dia anterior, e a pressão em leitura manômetro em quilos por centímetro quadrado começa a aumentar, ou seja, o material do corpo da barragem, na região que se quer tratar, começa a responder, aumentando a pressão de injeção, ou seja, você injeta menos com uma pressão muito mais alta. E assim você vai brincando de mapear toda a parte da sua barragem longitudinal, quanto da altura da sua barragem, controlando a quantidade de saco que você injeta de cimento, com as pressões de injeção, fazendo quase que um Doppler, como se fosse um painamento, você faz um raio-x da barragem, descobrindo aonde está vazando mais e onde você conseguiu estancar, como se você estivesse tratando a barragem de um paciente que está à morte. Você conseguiu fazer uma ponte de safena, melhorando a injeção de consolidação de calda de cimento, impedindo a sujeira e o fluxo de água. E isso funciona, é a coisa que salva a barragem. Fazer cortina de injeção. Você tem uma barragem que você visualmente, no dia que você vai tratar ela, ela está vazando no lado de jusante, você enxerga os olhos da água e a sujeira, e a partir do momento que você consegue começar a fazer a injeção de consolidação com calda de cimento em furos exploratórios, primários, secundários, terciários, quaternários e às vezes até quintenários, você vai descobrindo onde o fluxo de água está passando. E você mapeando isso, fazendo controle de pressão e injeção de saco de cimento, tendo a paciência de desenhar e mapear, você consegue descobrir aonde você deve injetar mais calda para que esse fluxo de água, no lugar do fluxo de água entre a calda de cimento, estabilize, causando a estanqueidade plena da surgência da tua barragem. É o caso da cortina de injeção, que, para mim, é a coisa que resolve definitivamente o problema de segurança de barragem. Fazer a cortina de injeção. Mas existem também outros processos que são eficientes também. Aqui, como exemplo,
nós estamos, em vez de fazer a cortina de injeção com calda de cimento, que a calda invade os veios onde a água passa, ou o pipe que está se formando, ela vai lá e entope o pipe, ela vai lá e tira aquela varizia, ela consolida aquela veia, ela estanca aquele derrame, impede aquele problema, ela trata o solo definitivamente. Nós temos também aqui as estacas pranchas. São estacas que podem simplesmente serem batidas lá de cima até dar tal nega no terreno competente. E se a estaca prancha for casadinha e secante, a água não vai passar entre as estacas, ela vai vedar. Agora, a estaca prancha, ela tem que ser estanque. Não adianta bater uma estaca aqui e outra aqui, que o meio vai passar água. Então, você tem que ter um controle efetivo de comprimento e altura e encaixe das estacas para ter eficiência da vedação. Porque se as estacas planas não ficarem 100% vedadas, você ainda assim, entre as estacas planas, você tem que descer um tubo de PVC manchetado e injetar calda de cimento naquele meio para impedir o vazamento da água entre o próprio tratamento das estacas pranchas, como às vezes a gente faz em obras também, como complemento ao tratamento das estacas pranchas. E nós também temos o chamado estacas secantes, que as estacas secantes são estacas que você faz, como o próprio nome diz, secante, tem dois pontos de contato, onde vocês veem aqui estaca 1, você faz a estaca 1 primeiro. Geralmente a gente pula 3 estacas para não ficar tão próximo. Porque se você faz uma estaca 1 aqui e estaca 1 aqui no mesmo dia, na hora que você injeta essa aqui vaza igual se fosse um geyser. Pula a calda de cimento para cima. Então, a estaca secante, às vezes tem que pular 5 diâmetros ou 3 estacas para você fazer as estacas primárias, depois vir fazer as estacas secundárias, depois vir fazendo o fechamento com as estacas terciárias, que vão garantir a estanqueidade entre elas, onde basicamente a estaca secante, depois das estacas primárias estarem prontas, ela praticamente, para vedar, ela tem que furar as estacas vizinhas com uma ferramenta especial, que é uma broca especial, que consegue engastar a nova estaca, aqui no desenho está como secundária, corromper e furar as estacas laterais, teoricamente garantindo uma estanqueidade. Por quê? Como o caso das estacas pranchas também, se eu não conseguir fazer as estacas secantes, se elas ficarem abertas assim ou assim, depende da posição, secante é isso, ela tem que estar junta, justamente para garantir que não vai haver estanqueidade do fluxo d'água. Se ela fura, como a gente sabe que perfuração, para fazer perfuração, às vezes a perfuração desvia num solo mais duro, num solo mais bom. Se ela abre um V, aqui o fluxo de água vai continuar passando aqui, ó. E essa água vai também ajudar a prejudicar a barragem. Então, às vezes também, na formação da estaca secante, geralmente a gente tem que vir repassando, fazendo um tratamento de injeção de consolidação de calda de cimento para garantir 100% da estanqueidade do sucesso da obra. Porque o que a gente busca em barragem é não permitir o fluxo d'água passar entre as estacas e barrar por completo a água que vem de montante para percolar no talude jusante. Aqui também nós podemos usar os chamados painéis de concreto, que nada mais são que as paredes diafragmas que a gente conhece no mercado. As paredes diafragma que perfuram com guindastes aquelas lamelas que fazem a primeira lamela, depois saltam o espaço, faz a segunda lamela, depois faz o fechamento da terceira lamela, com as paredes guias, tudo direitinho, com cautela de se garantir que aquela lamela que você vai colocar ali no meio do seu talude vai garantir uma estanqueidade de 100% para que a água não passe. E como a parede diafragma tem um controle mais rígido das lamelas, entre elas vão mais, as paredes guias casadinhas, elas têm menos problema do que as estacas secantes, porque elas vão dar uma garantia de estanqueidade melhor. Mas também o caso da lamela, que é a minha mão aqui, se uma lamela, sem querer, foge uma da outra, ou desalinha para frente ou para trás, ou para a direita ou para a esquerda, ela vai deixar zonas de fraqueza.
E aí você vai poder tratar também com a injeção de consolidação de caldo de cimento através de um tubo de PVC manchetado. E geralmente você deixa, por, por segurança, entre as lamelas durante a execução da obra. Porque se no futuro você fazer a parede diafragma e a lamela e a sua barragem ainda continuar vazando, você vai lá entre as lamelas e injeta a calda de cimento com um tubo de PVC de 45 milímetros manchetado de forma ascendente. Você vai tratando de baixo da lamela até lá em cima, a parte que junta entre as lamelas, garantindo a estanqueidade que a calda de cimento promove com injeções de fases. E também você controla. Você faz a primeira fase de injeção, você vai ter o controle da pressão. Se bebeu muito cimento e a pressão for baixa, você continua no dia seguinte fazendo a segunda fase, observando que, opa, agora bebeu menos cimento na segunda fase e a pressão começou a aumentar. Ela passou de 2 kg por centímetro quadrado para 7 kg por centímetro quadrado. Opa, vamos amanhã injetar de novo a terceira fase, então. Ó, a terceira fase já não quis beber nada de calda de cimento. Ó, que legal. E a pressão da injeção? Ó, ela saiu de 2 na primeira fase, foi de 7 para a segunda e agora tem 18 quilos. Olha que maravilha. Ou seja, prova que o cimento está fazendo o efeito selante dele, impermeabilizante, ou entrando no vazio, onde antes passava água, impedindo o fluxo de água e garantindo a segurança da barragem contra vazamento. Então, isso é que é legal de entender de barragem com geotecnia. Porque outra coisa que é legal, quando você bate um SPT na tua barragem, antes de fazer essa injeção de consolidação de caldo de cimento, o SPT ele dá um número. Exemplo, lá de cima, dá 2, 6, 7, 10. A partir do momento que você injeta a calda de cimento na sua barragem, o seu SPT aumenta para 4, para 12, para 18, para 27, ou seja, você melhora a condição do solo, introduzindo a pasta de cimento, a argamassa de cimento, garantindo uma nova concepção geológica e geotécnica do seu solo, naquela sua barragem. Outra solução para recursos técnicos para interromper o fluxo d'água, que ele está falando aqui para nós, aqui, são as estacas painéis, que nada mais é como fazer estacas também misturando com painéis ou fazendo os tratamentos de injeções, como eu disse, complementares às estacas. E aqui nós estamos também vendo aqui um exemplo aqui da diafragma, que é a parede diafragma que pode entrar aqui no meio e impermeabilizar o fluxo d'água. A trincheira preenchida com solo compactado, quer dizer, a trincheira que eu vou executar vai ficar mais caro, mas eu posso já preencher com um solo bem mais compactado ou um solo praticamente impermeabilizado. Ou fazer um tapete impermeável, que é um tapete impermeável que eu já tenho cuidado de não deixar definitivamente que a água de montanha infiltre no talude de jusante. Eu faço um tapete 100% impermeável. É como se eu fosse pegar minha cortina de injeção aqui também e fosse fazer a injeção toda a minha base da barragem. Vai ficar mais caro, mas vai ficar uma obra muito mais segura e eficiente, com uma garantia de muitos mais anos de segurança e de tempo e longevidade. Já a resistência ao cisalhamento dos solos, o que é isso? Os solos, como vários outros materiais em engenharia, resistem bem às tensões de compressão, mas têm resistência limitada à tração e ao cisalhamento. Ou seja, o solo aguenta pressão. Na hora que você empurra o solo, puxa o solo para cima, ele não tem resistência à tração e muito menos ao cisalhamento. Ele rompe com uma facilidade incrível. Nos solos, a ruptura caracterizada por deslocamentos relativos entre as partículas de cisalhamento e desprezadas as deformações nas partículas e dos fluidos dos vazios dos solos. Ou seja, resistências dos solos tem que ser igual à resistência ao cisalhamento dos solos, para haver o equilíbrio. A resistência ao cisalhamento dos solos, a tensão cisalhante máxima que o solo pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão cisalhante no plano de ruptura no momento da ruptura. Planos onde as tensões cisalhantes superam as resistências ao cisalhamento dos solos e os planos de ruptura. A gente vai ver isso no próximo slide. Resistência ao cisalhamento é uma das propriedades fundamentais
do comportamento dos solos a suporte para a solução dos problemas práticos em engenharia geotécnica. Nós vamos ver isso aqui na próxima figura. Então, o que ele está falando? Para uma barragem ter a estabilidade geotécnica dela, a barragem, a água que está aqui do lado de montante, que vai a barragem fazer o barramento dessa água, primeiro a gente já viu, ela tem que infiltrar o mínimo possível dentro do corpo da barragem. Por quê? Quanto mais água eu tenho na minha barragem, mais pressão eu vou exercer nela. Mais a minha componente de peso W aqui, com as minhas tensões resistentes, com as minhas tensões cisalhantes, vão se desequilibrar. Quanto mais água eu tiver, maior as pressões atuantes, maior as tensões de cisalhamento. Então, quando isso aqui perde o equilíbrio, a barragem rompe exatamente na formação dessa cunha de instabilização, que está mostrada pontilhada aqui. A estabilidade de aterro sobre solos moles funciona da mesma maneira. Quanto mais peso eu vou colocar aqui na minha área onde está aceita a minha barragem, eu vou causando desequilíbrio a partir do momento que os bulbos de tensão aqui de baixo se descontrolam e se rompem a ponto desse material que está aqui, através da ação desse peso W aqui de cima, recalca a minha barragem de maneira diferencial, afundando, e a mesma razão que eu afundo com essa pressão pelo aumento do peso, essa pressão aqui recalca o solo e faz a minha ruim ter uma ruptura, e vai surgir o meu solo aqui desse lado, vai afofar lá em cima, nessa região aqui do lado esquerdo de montanha, vai subir e vai me causar o desequilíbrio da minha barragem, através do desequilíbrio das tensões resistentes com as tensões atuantes, causadas por essa diferença de peso, causada pelo próprio fluxo de água, que aumenta consideravelmente o gama do solo. O gama molhado é muito maior, o peso específico do gama do solo molhado é muito maior que o peso do solo seco. Ele chega a desequilibrar isso. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de saber dimensionar as nossas barragens para que isso não aconteça. Aqui, mostrando só um exemplo das tensões aqui, mostrando a sobrecarga devido à vegetação, que é pequena, mas existe, e os pesos das diversas camadas atuantes de solos para as alturas que passam aqui no substrato rochoso, que é praticamente impermeável. Então, esse é o comportamento da minha barragem no substrato rochoso, onde eu tenho o peso e as resultantes das tensões, as forças resistentes, atuantes e as forças de atrito, que dependendo do ângulo de variação da barragem, quanto maior o ângulo, maior o peso, maior a tensão, maior a decomposição de força. Tudo isso eu tenho que levar em consideração. E principalmente aonde passa o nível de água na superfície do terreno. E aonde passam as minhas linhas de fluxo. As minhas linhas de fluxo da altura Z1, linha de fluxo da altura Z2, linha de fluxo da altura Z3, para mim conseguir calcular essas forças e descobrir o que eu vou fazer para combater essas forças dentro da minha própria estrutura que eu concebi da minha barragem, para evitar que isso não fique em desequilíbrio. E eu tenho um fator de segurança aceitável para a minha barragem durar por pelo menos 50 anos. Aqui mostrando a filosofia do escorregamento chamado de rotacional. Por que rotacional? Porque ele faz um ângulo rotacional a partir de um determinado raio, onde ele rotaciona uma cunha de deslizamento. Onde esse deslizamento, conhecido como rotacional, eu consigo calcular ele em função de tirar lamelas, onde eu calculo o peso dessa parcela de solo que está aqui nesse talude, decompondo as minhas forças de resistência com as forças atuantes, com a força normal ao solo. Eu faço uma decomposição de forças e calculo isso a ponto de conseguir descobrir qual a força, ou qual o material, ou qual a inclinação do meu talude, ou qual o ângulo eu tenho que ter de segurança para determinado material, com o gama daquele solo, para que seja estável para a minha barragem, ou seja suficientemente estanque para evitar que a água entre e os drenos corretos para que isso não aconteça na minha face da minha barragem, que geralmente isso acontece mais na face de jusante.
Não que não possa acontecer em montanha, mas em jusante acontece mais. Isso aqui não pode romper a crista da minha barragem, fazendo esse chamado escorregamento rotacional, onde hoje a gente consegue calcular isso com a precisão dos sistemas de elementos finitos, do Plax, do Rock Science, de outros diversas ferramentas que nos ajudam com as sondagens, os parâmetros da sondagem de resistência do solo. A gente carrega as camadas de solo daquela barragem, a dureza dada pelo Standard Penetration Test, da resistência da queda do peso do SPT. Quanto mais dificuldade ele tem de entrar a haste no solo, a gente, com esse elemento, a gente consegue calcular com segurança a nossa fator de segurança de estabilidade de nossa barragem. Então, através da análise de estabilidade, a estabilidade do talude é geralmente analisada a partir do fator de segurança. O fator de segurança contra a ruptura do solo é o critério para a avaliação da estabilidade de uma barragem, que é definido como a razão entre essas forças que eu falei para vocês, atuantes e resistentes. Elas têm que estar em equilíbrio, onde as forças estabilizadoras são as forças resistentes e as forças desestabilizadoras são as forças que atuam. Ou seja, se as forças que atuam for muito maior que as forças que resistem a segurar o solo, no talude dessa barragem, ela vai se dar a ruptura. Então, a ruptura simplesmente se dá quando essas forças se igualam ao fator de segurança, à unidade 1. Então, essa é a forma básica e simples que existe. Fator de segurança é igual ao somatório das forças resistentes dividido pelo somatório das forças atuantes. Fator de segurança é força resistente dividida por força atuante em cada camada dessas. Se isso se desequilibrar, as forças estabilizadoras, que dão a estabilidade para que isso não rompa, elas são desestabilizadas pelo excesso de água, pelo excesso de forças atuantes, pelo excesso de erosão, pelo excesso de pipe, e isso vem simplesmente a romper. Mostrando aqui ó, a barragem de novo, a barragem de forma trapezoidal, o NA aqui, a água, o peso está aqui, o peso, a infiltração, a gente já viu que basicamente metade da barragem ela fica trabalhando como saturado, e se de repente o peso desse talude aqui, naquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente aqui, se o peso dele ele for maior, desestabilizar com as forças atuantes, essa tensão aqui que resiste aqui com o efeito do normal, ela se rompe e essa cunha cai e a barragem se desestabiliza. Aqui no caso, a sensibilidade do fator de segurança. Então, todo fator de segurança que for menor que o número 1 indica que o talude daquela determinada barragem ele é instável. Se é menor que 1, teoricamente já caiu. Se é menor que 1, se não caiu, indica que vai cair. Esse é um alerta que a gente tem quando a gente calcula o fator de segurança de qualquer barragem que a gente vai fazer vistoria ou vai visitar, a gente tem que descobrir qual que é o fator de segurança que está o talude. Isso é imprescindível para qualquer engenheiro geotécnico que se vá fiscalizar ou tomar conta de uma barragem. A primeira coisa que ele tem que fazer na obra é fazer as sessões, fazer as sondagens e fazer o estudo de estabilidade do talude nas sessões, para ele poder avaliar como é que a barragem está se comportando no momento que ele assumiu aquela obra. Isso é um dever, é uma responsabilidade do engenheiro geotécnico, na minha concepção. Então, se o fator de segurança tiver entre 1 e 1,3, 1,5, o talude é dito como estável, mas com o fator de segurança inferior ao mínimo estipulado por norma, que é o fator da norma, da famosa norma que estabelece os fatores de segurança para a barragem. Fator de segurança maior que 1,3, 1,5, o talude é estável e atende o fator de segurança adotado. Fator de segurança para taludes de barragem. Aqui tem a tabelinha.
Na condição de solicitação, o talude, se for de montante ou jusante, e o fator de segurança mínimo que a gente espera. No final da construção de uma barragem, o talude montante, que é o lado que está o reservatório, ele tem que ter fator de segurança mínimo, 1,3, e o talude jusante, na frente da barragem, onde não tem o lago, ele tem que ter fator de segurança mínimo de 1,3. Já se a condição de solicitação for em regime permanente de operação, o talude montante, já que é regime permanente da operação, ele vai ter que atuar com 1,5, um fator de segurança muito maior. Onde eu vou conseguir esse fator de segurança? Fazendo meus tratamentos adicionais. Ou fazendo a minha barragem com uma geometria compatível a dar esse fator de segurança com materiais competentes que eu vou erguer essa barragem. Quanto melhor o material, determinado material, você vai ter um fator de segurança melhor. A escolha do material é uma coisa importante numa barragem. Já se o rebaixamento do reservatório, o nível d'água máximo e o NA mínimo, no caso, vai acontecer do lado sempre de montante, que é o lado do reservatório, se eu tiver o rebaixamento do reservatório, eu posso trabalhar com um fator de segurança menor de 1,1. Créditos Ponte Carvalho e Pasqualin Filho, em 2004. Já o cálculo da estabilidade do talude de corte, é o cálculo do fator de segurança da barragem. Os métodos de equilíbrio limite, na sua maioria, dividem a região do solo, delimitada pela superfície de ruptura, que está aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, que é a superfície de ruptura, em fatias verticais, como se eu estivesse cortando o meu bolo. Fatias verticais. E analisando as condições de cada fatia isoladamente, para cada comportamento de água. Quer dizer, essa fatia está 100% com água. Essa fatia está metade com água. Essa fatia de cima tem pouca água. Eu analiso e faço essa conta por métodos que a gente aprende a calcular na engenharia geotécnica. Quando vocês fizeram o curso comigo lá na RTG Especialização, nós vamos aprender método de Jambu, método de Bishop, N métodos tradicionais, para a gente calcular essas fatias e cada fator de segurança que dá em função da cunha de ruptura, do raio de ação que atua essa cunha, o tamanho das fatias, a altura e o peso de cada uma delas, como mostrado na figura anterior aqui, ó. Essa figura. Crédito da figura Sandoval 2011, a divisão da ruptura em barragens de terra. E vocês veem aqui o fluxo d'água. Aqui, o fluxo d'água está em cima. E por incrível que pareça, o fluxo d'água, por mais tratamento que a gente faça na barragem, a água tem uma força tão grande de penetração que ela consegue definir uma linha de surgência de água bem definida que você acaba vazando a água do outro lado da barragem. E isso é o grande segredo do barrageiro, estudar e defender para evitar que aconteça. Justamente para evitar a formação do pipe, do fluxo de água. Então, aqui, lembrando alguns métodos que eu estava citando já anteriormente, a gente tem o método do talude infinito, tem o método de Kuhlmann, que é a ruptura planar em planos, o método das lamelas, que é o que a gente viu na figura anterior, que é a ruptura circular, o método de Felênios, que também trata como ruptura circular, com algumas particularidades diferentes do método de lamelas, o tradicional método de Bishop, de ruptura circular, e o método de Bishop simplificado com a ruptura circular e o método das lamelas. Então aqui está novamente uma figura ilustrando o método das lamelas com a grandeza envolvida de uma lamela. Onde ele vem de novo aqui brincando. Uma lamela, ele traça a altura da lamela esquerda, a altura da lamela direita. Essas lamelas são a forma de um trapézio. Aí você calcula a área do trapézio média, das alturas médias das extensões, por 1 metro de comprimento em volume, acha o peso W.
Você faz a decomposição de forças resistentes e atuantes com os fatores de atrito das camadas, o número do SPT, e você consegue decompor essas forças e calcular as tensões atuantes com as tensões existentes e ver quem está ganhando de quem. E descobre o fator de segurança. Conforme dito aqui novamente, só para frisar bem, fator de segurança é o somatório das forças existentes dividido pelas forças atuantes, que é FR dividido por FA. Nada mais do que o resultado dessa conta aqui de decomposição de trigonometria de estudos que a gente aprende ainda no colegial ou no científico, que a decomposição de forças resultantes das forças vão dar quem ganha de quem, se vai cair ou se vai segurar. Esse é o princípio básico. Agora, programas para cálculo de estabilidade, já com a nossa modernização, computadores, celulares, com o advento do computador, foi possível informatizar esse cálculo que antes era feito à mão anterior aqui. Nós informatizamos o cálculo do fator de segurança. Exemplo dessa ilustração aqui, ó, de Stelding GeoSlope Slide. É o método que a gente usa, utilizando os processos de Stelding, Wine, GeoSlope tradicional da GeoSlope e o Slide, que você define as camadas e as geometrias e os drenos de areia e o programa com o lançamento das condições de contorno, com os tipos de materiais e as soluções de tratamento que você adota, ele consegue automaticamente, fazendo milhares de cálculos em segundos, a condição de forças atuantes, e ele define para você aqui nesse pontinho aqui, ó, qual o fator de segurança que está para essa determinada condição da barragem. Aqui no caso é 1,47. Ou seja, nesse instantâneo, nesse momento, se os cálculos estiverem certos, se a soldagem estiverem certa, se a colocação do material do gama estiver certo, se o cara acertou a argila, a areia, tudo direitinho, se a geometria de condições de controle estiver certa, ele está dizendo que essa barragem está estável nesse momento, nesta sessão. Isso é um dado que você laudeia e assina e assume uma responsabilidade e entrega para o cliente. Para você fazer isso, você tem que fazer isso da melhor forma possível, da forma mais segura possível, e da maneira que você use os dados mais seguros que você tem. E às vezes os dados mais seguros que você tem podem não ser os melhores, mas são dados que você vai ter que ter a capacidade de usar, e se vê que não são suficientes, é você que define se você vai fazer novos ensaios ou novas sondagens. Não espera ninguém definir por você, você vai quebrar a cara. Você define se a sondagem que você contratou está correta. Você define se a dúvida que você está tendo se procede só para você ou se é uma dúvida que você tem que tirar, se você tem que fazer nova campanha, mais furos, mais instrumentação. Você define. Não espere ninguém definir por vocês. Se você é responsável pela barragem, você define o que você vai fazer, qual método você vai utilizar. Não pare e não pensa muito, não. Faça. Já que, conforme estudo da barragem do Córrego do Feijão elaborado na dissertação do mestrado do engenheiro Washington Piretti da Silva, foi realizada a análise de estabilidade simplificada para verificar o fator de segurança ao gatilho do fenômeno de liquefação que aconteceu. Foi realizada uma análise de estabilidade simplificada com base de dados tratados pela utilização da sondagem SPT, Standard Penetration Test. Então ele modelou as camadas, ele identificou através de sondagem, recuperação da sondagem, qual camada é esse material, qual camada, geologicamente falando, é esse material, qual camada ele identificou. Ele conseguiu separar as camadas em função, inclusive, do número de SPT da resistência que você fazendo a sondagem SPT, ao longo desse material, cada camada tinha uma dureza diferente, uma metragem diferente. Ele conseguiu modelar o modelo computacional usando as condições de contorno do sistema de alteamento mais das camadas geológico-geotécnicas, a ponto de identificar
que a superfície de ruptura crítica, o que se chama de gatilho, provavelmente se originou aqui, desse ponto A até esse ponto B, atingindo basicamente 1, 2, 3, 4 diques de rejeito compactado. Então, com esses estudos, você consegue ter uma ideia da modelagem computacional do que pode ter ocorrido nesse fenômeno, no caso dessa obra. Foi determinado o fator de segurança ao gatilho, que é o chamado fator de segurança do momento do gatilho, da barragem, do processo de liquefação com base em dados tratados vindos da sondagem, que foi eleita a mais coerente possível. Todos os segmentos de sondagem que eles mapearam em 16 segmentos, eles fizeram uma abordagem de que eles iriam considerar como rejeitos susceptíveis, com as tensões, com as razões, com os cálculos, né, tensões cisalhantes, estáticas, fator de segurança do gatilho e a liquefação acionada. Se houve ou não, e começaram a fazer os cálculos. Segmento 1, rejeitos suscetíveis? Não. O 2, tem rejeitos suscetíveis? Não. O 3, tem rejeitos suscetíveis? Sim. Aí ele identifica rejeitos suscetíveis? Sim. Não, sim, sim, não. Ele vai identificando aquelas camadas e vai calculando as tensões em função dos resultados das sondagens e dos ensaios que ele faz. E chega às conclusões do laboratório aqui, com os dados aqui em quilopascal, aqui os dados de razões, de tensões, de pico, de SU, de tensão cisalhante, estática, que é o tal D, o fator de segurança do gatilho, e chega aqui as contas do fator de segurança, 1,15, 1,14, 1,19, 1,19, 1,19, 1,19 nessas sessões. Da liquefação acionada? Não. Seguindo aqui, conforme estudo da barragem do Córrego de Feijão, na dissertação de mestrado do engenheiro Washington Piretti da Silva, foi realizada a análise de estabilidade simplificada para verificação do fator de segurança ao gatilho do fenômeno de liquefação. Foi realizada uma análise de estabilidade simplificada com base em dados tratados nos ensaios também do Cone Penetration Test. Ele comparou não só o SPT que está aqui anteriormente mostrado, com dados do SPT, com dados também do CPT, Cone Penetration Test, onde ele identificou a camada de surgência de água passando aqui no meio da superfície de ruptura crítica. E conseguiu também fazer a tabelinha dele, do determinação do fator de segurança do gatilho, que aqui deu de 1,23, 1,14 e 1,34. Um fator de segurança pelo CPT maior do que o SPT. Ou seja, eu, como geotécnico, eu vou usar qual? Estou falando eu, não estou falando vocês, não estou falando quem escolheu. Eu usaria o mais baixo valor. Porque eu defendo que a sondagem SPT ela tem uma condição muito melhor que o CPT. Porque o SPT, além de eu perfurar, eu retiro aquele segmento 100% recuperado, eu enxergo o solo que eu estou vendo. O CPT não. Você só fura e mede a resistência. Você não consegue enxergar o solo. Você não consegue recuperar com aquela amostra e botar na sua caixa de sondagem. Então eu utilizaria o SPT para interpretar um resultado mais conservador, como consequência, mais seguro, para o que eu preciso ter como segurança para eventualmente dar meu parecer de se está bom, ou se eu tenho que corrigir, ou se eu tenho que melhorar a condição do meu solo, ou se eu tenho que fazer um barramento muito mais forte à frente da minha barragem que pode vir a colapsar. Eu defino aquilo que eu acho mais seguro e correto. Por isso existe o termo responsabilidade técnica, não só na execução do projeto, como na solução de execução de uma obra. Seguindo aqui, então, só para entender um pouquinho, na conclusão dos cálculos dos fatores de estabilidade efetuados pelo engenheiro Washington Piretti da Silva, em sua dissertação de mestrado, foram considerados os procedimentos
operacionais da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão incluem o controle absoluto do nível de água do reservatório por meio de um sistema extravasor dotado de stop logs e a manutenção de uma praia de rejeitos com extensão mínima de 100 metros e uma gestão do manejo na disposição dos rejeitos feito por uma equipe técnica bastante qualificada, ou seja, os melhores. Dessa forma, o trabalho apresentado pelo autor é de fundamental relevância, pois concluiu, agora é a conclusão dele, Washington, os rejeitos dispostos na barragem 1 da mina do Córrego do Feijão constituem materiais que tendem a exibir comportamento contrátil sob o cisalhamento e, assim, susceptibilidade potencial a mecanismos de liquefação. Casos de ruptura por liquefação. Tabela 3.1. Casos de ruptura por liquefação de barragem de resíduos de mineração. Na fonte www.wise-aranil.org/mdaf.html. Casos de ruptura de liquefação. Aqui temos em mês 8 de 2009, localização Kharkiv, Madagascar, Rússia, tipo de minério ouro. Liberação de rejeitos, impacto. 11 casas foram destruídas pela lama. Pelo menos uma pessoa morreu. Em 2008, em Taosh, na China, uma mineração de ferro, várias casas e um prédio de 3 andares destruídos, pelo menos 254 pessoas ficaram feridas e 35 morreram. Da ruptura de barragem por liquefação. No mês 11 de 2006, em Nachanga, Xingola e Zâmbia, uma mineração de cobre, lançamento de resíduos altamente ácidos em rios com elevadas concentrações de cobre, manganês e cobalto, prejudicando o abastecimento de água potável das comunidades lindeiras. No mês 4 de 2006, em Miliang, China, uma mineração de ouro, a lama enterrou aproximadamente 40 casas, com morte de 17 residentes, mais de 130 residências foram evacuadas e a lama tóxica foi liberada no rio de extensão de 5 quilômetros. No mês 4 de 2005, em Bucks Lake, Jackson, Mississippi, Estados Unidos, uma mina de fosfato, liberação de rejeitos, 2.272.498,80 metros cúbicos de rejeito foram liberados e os resíduos foram derramados no pântano adjacente com morte da vegetação. Em 1970, Ufulira, Zâmbia, cobre, mineração de cobre, 1 milhão de toneladas foram despejadas, 89 pessoas mortas. Em 1969, em Bilbao, Espanha, 115 mil metros cúbicos foram despejados de resíduos, grande contaminação de rios. Em 1968, em Yokohama, Japão, 90 mil metros cúbicos de liberação de rejeitos. Resíduos percorreram 150 metros rio abaixo. Em 1966, em leste do Texas, Estados Unidos, Gipsita, 76 mil a 130 mil metros cúbicos de resíduos percorreram 300 metros. No mês 3 de 1965, El Cobre, Chile, 350 mil metros cúbicos de liberação de rejeitos. E também, na mesma data, 1965, no mesmo local, El Cobre, Old Chile, 1,9 milhão de metros cúbicos foram despejados. E quais os impactos causados? Percorreram 12 quilômetros de rio abaixo, matando cerca de 200 pessoas. Mais alguma ideia para vocês de que isso acontece? No mês 11 de 2004, em Pinch Lake, British Columbia, Canadá, a mineração de mercúrio, 60 mil a 8 mil metros cúbicos de resíduo, contaminação de 5.500 hectares em Pinch Lake. Em 2004, mês 9, em Riverview, Flórida, Estados Unidos,
a mineração de fosfato. 227 mil metros cúbicos de resíduos atingiram baías de Hildesbrug. Em 1997, no mês 10, em Pinto Valley, Arizona, Estados Unidos, a mina de cobre, 230 mil metros cúbicos de resíduos foram despejados. A lama inundou uma área de 12 hectares. No mês 3 de 1985, em Veta da Água, Chile, 280 mil metros cúbicos de cobre, o rejeito fluiu 5 quilômetros rio abaixo. Em 1985, em Cerro Negro, no Chile, uma mineração de cobre, 500 mil metros cúbicos de rejeitos fluíram 8 quilômetros rio abaixo. Em 1980, em Tyrone, New Mexico, Estados Unidos, uma mina de cobre, 2 milhões de metros cúbicos desceram 8 quilômetros rio abaixo com inundação de terras. Agora mudando um pouquinho sobre as normas para projeto de barragens. A ABNT trata para barragens de mineração a ABNT número norma brasileira regulamentadora 13028/2017, onde fala sobre a mineração, elaboração e apresentação de projetos de barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água. Requisitos. Quais são os requisitos? Especifica os requisitos mínimos para a elaboração e a apresentação de projetos de barragens de mineração, incluindo as barragens para disposição de rejeitos, de beneficiamento, contenção de sedimentos gerados por erosão e reservados de água em mineração, visando atender às condições de segurança, operacionalidade, economicidade e desativação, minimizando os impactos ao meio ambiente. Classificação conforme o DN Copan número 062 de 2002 e a tabela 2 de critérios para definição do porte da barragem, de acordo com o DN do Copan número 62 de 2002, onde diz e define a barragem pelo pequeno porte, médio porte e grande porte. O que ela chama de pequeno porte, altura da barragem menor de 15 metros é de pequeno porte. Entre 15 metros e 30 metros de altura, ela é de médio porte. E uma barragem só é admitida como barragem de grande porte quando ela tem altura superior a 30 metros. Já o reservatório é tido de pequeno porte, médio porte e grande porte, sendo que o de pequeno porte tem volume reservado em metros cúbicos de menor que 500 mil metros cúbicos é de pequeno porte. De médio porte, entre 500 mil metros cúbicos e 5 milhões de metros cúbicos. E de grande porte, acima de 5 milhões de metros cúbicos reservados. Já a tabela 1, para critério para a classificação das barragens, segundo o Copan de 062 de 2002, as barragens são classificadas como altura de barragem menor que 15, V igual a 0. Entre 15 e 30, V igual a 1. Entre alturas superiores a 30, V igual a 2. Volume de reservatório, nós temos menor que 0,5, V igual a 0. Entre 0,5 e 5, V igual a 1. É maior que 5, V igual a 2. E para a ocupação humana abaixo da barragem, é jusante, se a barragem estourar, poder atingir, inexistente, V igual a 0. Se não tem ocupação humana, V igual a 0. Eventual, V igual a 2. Se tem ocupação a jusante da barragem, usar o V igual a 3. Se tem interesse ambiental de plantas que podem ser destruídas, interesse ambiental abaixo, pouco significativo, V igual a 0. Significativo, V igual a 1. Elevado, muita árvore, muita biodiversidade, muita coisa, V igual a 3. Instalações na área de jusante. Se não tem área de nada abaixo da barragem, instalações, casa de força, cidade, V igual a 0. Baixa concentração, V igual a 1. Alta concentração, V igual a 2. Considerando-se o somatório de valores de V dos parâmetros classificados nessa tabela, as barragens são classificadas quanto ao potencial de dano ambiental em 3 categorias. Baixo potencial de dano ambiental.
é tida como classe 1. Quando a somatória dos valores for menor ou igual a 2, médio potencial de dano ambiental classe 2, quando o somatório desses valores da tabela acima for maior que 2 e menor ou igual a 4. Esse valor V está entre 2 e 4. E ela é tida como alto potencial. Quando vai causar dano ambiental, ela é chamada de classe 3. Quando a somatória dos valores for maior que 4. É o caso de barragens com alturas elevadas, acima de 30 metros, com volume de reservatórios acima de 5 vezes 10 a sexta metros cúbicos. A ocupação humana é grande abaixo da barragem, tem muita vegetação, muita exuberância, muito rio, muito interesse ambiental. E, além de tudo, tem uma alta concentração de instalação de que seja abaixo da barragem. Quanto ao monitoramento e instrumentação de barragens, nós temos barragens de grande porte que envolvam riscos de perdas materiais significativas, perdas de vidas humanas e perdas ambientais. E há necessidade de acompanhar a evolução do seu comportamento após a sua conclusão. Desta forma, são montados instrumentos apropriados para acompanhamento do seu comportamento. Com o objetivo de reduzir riscos de acidentes nos empreendimentos de barragens, em virtude dos impactos causados por ele, justifica-se a atual preocupação em instrumentar barragens com tecnologia moderna e dentro do possível nacional. Através de instrumentação e monitoramento, localizam-se pontos das barragens onde há níveis críticos de segurança estrutural e de operação. A gente vai lá e localiza onde é mais perigoso. A estrutural é mais importante, pois compromete a estabilidade do próprio corpo da barragem. A operacional relaciona-se ao funcionamento dos equipamentos da barragem. Por exemplo, um medidor de vazão, geralmente está lá embaixo no pé da barragem, no meio dela. Projeto de instrumentação geotécnica, que tem vida útil variando de 20 a 30 anos, se bem conservados. E devendo ser readequado a novas condições de operação do empreendimento à medida que o tempo passe. E a rotina de um projeto de instrumentação, quer dizer, as pessoas que estão na barragem devem estar sempre preocupadas em manter os instrumentos operacionais funcionando, mais instrumentos, mais monitoramento, mais sistemas inteligentes, mais modernização, tudo para garantir a segurança da sua barragem. No caso da implantação da instrumentação, antes de você implantar, você tem que ter um projeto. Você define o seu projeto, define e executa. Certo ou errado, faça. Defina. Escolha corretamente. Você implanta a sua instrumentação e, a partir da implantação da sua instrumentação, você passa a observar, visitando e fazendo as suas leituras diárias, semanais, mensais, quinzenais, semestrais no campo. Ou informatize as suas leituras de modo que se faça de maneira inteligente e racional em planilhas de dados adequadas e inteligentes. A partir do momento que você tem a leitura de campo, você parte para a análise dos dados. Você tem que entender que você fez aquela leitura. Você tem que entender e interpretar a análise dos dados. Não é só pegar aquela leitura e botar no papel e deixar ali. Ah, já fiz a leitura, está tudo ok? Não. Você tem que analisar e saber interpretar e ter vivência, e ter uma equipe de consultores, uma equipe multidisciplinar, uma equipe de gerentes, uma equipe de diretores que deem amparo e respaldo pela análise de dados, para você garantir a segurança da sua barragem. E, a partir dessa análise de dados, você parte para as ações corretivas ou não. Porque você analisa o dado. Se você vê que a barragem está vazando demais, se você vê que a barragem está afundando, se você vê que a barragem está minando água, você tem que partir para as ações corretivas. Fazer cortina de injeção, fazer novos drenos,
fazer novos pesos, nova instrumentação, você tem que corrigir o dano que eventualmente a sua barragem já pode estar causando. E a gente tem que ousar fazer um projeto perfeito de instrumentação. Instrumentação em barragem de terra, fonte Geocom Incorporated 2007. Olha lá. Você vê aqui, ó, um projeto dessa barragem, você tem um monte de instrumento, ó. Soil stream monitoramento, estela de sensores, heavy duty pesômetros. Você tem temperatura, gaiolas de temperatura. Você tem medidores de pressão em geocélulas, pesômetros. Você tem inclinômetros. Você tem inclinômetros instrumentados. Você tem reatores. Você tem multisistemas de controle, medidores de recalque. Você tem um monte de coisa. Você monitora não só o corpo da sua barragem, como o seu talude, com o substrato da camada resistente, fora o perfil geológico geotécnico, aonde você vai aplicar essas estruturas de maneira correta. Nós vamos mostrar uma aulinha com mais detalhes só a parte de instrumentação das barragens, para vocês tomarem o gostinho de saber a variedade de instrumentação que tem essas barragens. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo um medidor de nível d'água, chamado de piezômetro. É para... Você faz um furo para a ventilação, você bota uma caixa de concreto metal com tampa de proteção com cadeado para evitar o vandalismo, só para as pessoas autorizadas poderem ir lá fazer as medições. Você faz um selo de solo cimento com cerca de 50 centímetros e aqui embaixo, uma altura variável da camada de solo que você for estudar, você afasta o tubo de pesômetro 20 centímetros do fundo da perfuração, você coloca um cap nesse tubo que é para tamponar e não deixar o fluxo de água passar aqui por baixo. Você vai num furo de sondagem escavado sem a utilização de lama betonítica. Você usa areia limpa, perolizada aqui em volta, um tubo de PVC, água fria soldável, diâmetro nominal de 20 milímetros, perfurado ou ranhurado, ou envolto em tela mosquiteira, ou tela de nylon, ou eventualmente um outro sistema de drenagem, que te permita você simplesmente medir o nível de água piezométrica, a água do seu talude, ela vai ser identificada, a altura que ela está passando, ao longo do seu talude, para você conseguir identificar essa camada aqui que eu mostrei aqui, ó, dessa leitura piezométrica. Quanto mais fundo em determinado, maior a pressão que pode ocasionar ao talude. Por isso é importante ter a altura da água, porque essa altura da água você vai usar aqui para fazer o cálculo desses programas que eu falei. Quanto mais saturado, como é o caso aqui de baixo, mais desfavorável, pior o fator de segurança. Quanto menos água, mais estável a fatia. Por isso a gente faz o piezômetro. Não é para fazer de enfeite, não. É para entender o perfil geológico geotécnico com o comportamento da água passando no meio da sua barragem. Não é para ficar de enfeite. Aqui no caso, uma seção esquemática do piezômetro do tipo Casa Grande, fonte da GeoRio 2014. Você faz um furo, a mesma coisa, um furo de ventilação, uma caixa de concreto ou metal com tampa de cadeado, antivandalismo, um cap de proteção superior para você tirar e abrir e fazer a leitura, ou fechado aqui, um cap aqui embaixo também para não deixar, e você mantém aquele nível de água azul, o nível de água onde está e começa a fazer uma cauda de bentonita de cimento na região, um selo de pelotas de bentonita, é pelotinha de bentonita de cimento, num furo de sondagem escavado sem lama betonítica, num trecho perfurado e ranhurado, onde a água entra só aqui embaixo no trecho ranhurado, e por diferença de potencial, ela sobe até o nível de freático onde está o NA naquela posição que foi feito o instrumento de piezômetro. E através disso você consegue fazer as medidas de leituras piezométricas de pressão dessa água. O que essa água causa lateralmente no solo a nível de pressão. A altura da coluna d'água, ela vai te dar um peso naquele solo, o gama do solo. E você tem a profundidade de instalação onde você percebe
em determinado ponto não tem água. Essa água pode variar daqui do meio, aqui para baixo, aqui para cima, ou às vezes pode até aflorar no terreno. Tudo vai depender do instrumento que eu fiz para me analisar os dados daquela perfil longitudinal geotécnico. Isso aqui é mostrando a instrumentação para medições de deslocamento, que é o inclinômetro, que é você faz um furo no chão e mede o instrumento para descobrir se aquele furo que tu fez, se o talude está se movimentando. Você consegue medir, através de sistemas especiais, se o talude está se movimentando. Porque ninguém quer que um talude de barragem se movimente. Ele é para ficar estável. Mas se você tiver movimentação, você tem que controlar, porque isso tem uma tolerância. Porque você não pode deixar que o seu talude se movimente. Aí você usa esses equipamentos chamados de inclinômetros. Já o aqui, ó, você tem uma unidade de leitura, um cabo elétrico graduado, um sensor que você desce num tubo que ele tem as ranhuras e um guia para descer esse sensor, e você consegue, através de instrumentação, de trigonometria, em função do intervalo de leitura que você dá, você consegue fazer umas continhas que você descobre se o furo está reto ou se ele está inclinando, conforme mostrou a figurinha aqui, lateral aqui. E finalizando essa apresentação aqui, ó, eu deixo inclusive para vocês um link aqui, ó, que eu tenho uma homepage que se chama nares.com, que essa apresentação está lá. Se você entrar no canto superior direito e clicar na lupa, você vai ter essa apresentação já disponibilizada para vocês no meu site www.nares.com.br. Busque barragens, você terá a apresentação disponibilizada por alguns anos aí para vocês. Eu queria, nessa primeira aula, me despedir de vocês, agradecendo aí pelo carinho, pela dedicação e pela presença. E o que precisarem de mim, podem contar. Eu atendo no e-mail naresi@progel.com.br, no e-mail naresi@naresi.com, e estou sempre disposto a não só participar das obras pelo Brasil como consultor, como executor, e também ajudando a toda a atividade acadêmica que quer aprender um pouquinho mais rápido com o que a gente já fez, com a nossa experiência, com os nossos erros, com os nossos acertos, principalmente nas obras que a gente executa. Eu deixo um grande abraço para vocês e finalizo essa apresentação aqui. Meu telefone 31 99230 1333. Um abraço do professor Luiz Antônio Naresi Júnior. Para todos os meus colegas professores que estão dando aula, para todos os meus amigos que estiveram assistindo essa aula, e me coloco disponível para vocês, inclusive no LinkedIn, onde eu atendo muitas pessoas pelo LinkedIn e tenho seguido e aprendido muito com amigos que postam assuntos de barragem muito interessantes, que a gente aprende a observar, analisar, filtrar e aprender com o próprio pessoal que posta no LinkedIn. Mando um abraço a toda a comunidade do LinkedIn e a todos os meus colegas. E aqui hoje eu me despeço aí de vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço. Luiz Antônio Naresi.